atrás. Muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Vamos continuar com a nossa transcendental leitura do Srimad Bhagavad Gita, como ele é, por Srila Prabhupada. Hoje vamos ver o verso 5 do capítulo 4 do Conhecimento Transcendental, seguindo a sequência que os devotos fazem durante a semana. Todo mundo recebeu a folhinha? Tem a folhinha? Então todo mundo pode repetir. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Então vamos primeiro palavra por palavra para todo mundo ficar craque na hora da leitura. Shri Bhagavan Vatya. A personalidade de Deus disse. Bahuni. Muitos. Me. De mim. Vyatitani. Passaram. Jamani. Nascimentos. Tava. De ti. Já. E também. Arjuna. Arjun. Dani. Esses. Aham. Eu. Veda. Conheço. Sarvani. Todos. Não. Tuan. Tu. Veta. Conheces. Parantapa. Ó subjugador do inimigo. Então vamos lá. Shri Bhagavan Vatya. Bahuni me vyatitani. Jamani tava charjuna. Tani aham sveta sarvani. Natvam veta parantapa. Sri Bhagavan Vatya. Bahuni me vyachanani. Jamani tava charjuna. Dhamiyaham veda sarvani. Natvam veda parantapa. Sri Bhagavan Vatya. Bahuni me vyatatani. Jamani tava arjuna. Danyaham veda sarvani. Natvam veda parantapa. Sri Bhagavan Vatya. Bahuni me vyatitani. Jamani tava charjuna. Veda sarvani. Veta parantapa. Sri Bhagavan Vatya. Sri Bhagavan Vatya.
Vyatitani Bahuni me vyatitani Jamanita Vacharjuna Yamanita vacharjuna Tanyam Veda Sarvani Janyam Veda Sarvani Natvam Veda Parantapa Natvam Veda Parantapa Sri Bhagavan Vacha Shri Bhagavan Vacha Bahuni me Vyatitani Bahuni me vyatitani Jamanita Vacharjuna Jamanita vacharjuna Tamyacham Veda Sarvani Tanyam Veda Sarvani Natvam Veda Parpatra Natvam Veda Parantapa Shri Bhagavan Vacha Shri Bhagavan Vacha Bahuni me vyatitani Bahuni me vyatitani Jamani Tavacharjuna Jamanita vacharjuna Tanyaham Veda Sarvani Tanyam Veda Sarvani Natvam Veda Parantapa. Tradução, vamos repetir, por favor. A personalidade de Deus disse: A personalidade de Deus disse: Tu e eu Tu e eu já passamos por muitos e muitos nascimentos. já passamos por muitos e muitos nascimentos. Posso lembrar-me de todos eles, Posso lembrar de todos eles, mas tu não podes. mas tu não podes. Ó subjugador do inimigo. Ó subjugador do inimigo. Diferença fundamental, né, entre a suprema personalidade de Deus e as outras personalidades todas. Arjuna não é qualquer um. Arjuna é devoto imaculado de Krishna, puríssimo. Mas não pode lembrar do nascimento passado, não pode lembrar do passado, porque não é o Supremo. É a expansão do Supremo, mais individual. Krishna não, Krishna é a personalidade de Deus original e suprema, a suprema verdade absoluta. Significado dado por sua divina graça, Bhai Charana Ravindam Bhaktivedanta Swami Maharaj Shila Prabhupada Ki Jai, Jai Shila Prabhupada. No Brahma Samhita 5.33 temos informações de muitas e muitas encarnações do Senhor. Lá se diz: Advaitam Machyutam Manadim Anantarupam Adyanam Purana Purusham Navajavanancha Vedeshu Durlabam Madurlabam Atmabhakto Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami. Adoro Govinda, Krishna, a suprema personalidade de Deus, que é a pessoa original, não dual, infalível e sem começo. Embora se expanda em formas ilimitadas, ainda assim ele é o original e, embora seja a pessoa mais idosa, ele sempre se mostra como um jovem viçoso. Essas eternas, bem-aventuradas e oniscientes formas não podem ser compreendidas por meio da erudição védica, mas elas estão sempre manifestas aos devotos puros. Também se afirma no Brahma Samhita 5.39: Ramadivurti Shokalanyam Menatishtam Nanavadara Makarupu Valeshu Kito Krishna Swayam Samabhaya Paramam Punam Manjo Govindam Adi Purusham Namaham Bhajami. Adora a suprema personalidade de Deus Govinda, Krishna, que está sempre situado em várias encarnações,
tais como Rama, Nrishinha, e também em muitas subencarnações, mas que é a personalidade de Deus original, conhecido como Krishna, e que também encarna pessoalmente. Nos Vedas também se diz que o Senhor, embora o primeiro sem segundo, manifesta-se sob inúmeras formas. Ele é como a pedra vaidúria, que muda de cor, mas permanece a mesma. Todas essas formas múltiplas são compreendidas pelos devotos puros e imaculados, mas não por alguém que empreende um mero estudo dos Vedas. Vedashu Durlabham Madurlabham Atma Bhakto. Devotos como Arjuna são companheiros constantes do Senhor, e sempre que o Senhor encarna, os devotos que se associam com ele também encarnam para prestar ao Senhor diferentes serviços. Arjuna é um desses devotos. E neste verso compreende-se que há alguns milhões de anos, quando o Senhor Krishna falou o Bhagavad Gita, o Deus do Sol, Vivasvana, Arjuna, numa atividade compatível com sua capacidade, também estava presente. Mas a diferença entre o Senhor e Arjuna é que o Senhor lembrava-se do incidente, ao passo que Arjuna não conseguia lembrar-se. Esta é a diferença entre a entidade viva, que é parte integrante, e o Senhor Supremo. Embora seja aqui tratado de herói poderoso, que podia subjugar os inimigos, Arjuna é incapaz de relembrar o que acontecera em seus vários nascimentos passados. Portanto, a entidade viva, por maior que seja, de acordo com cálculos materiais, jamais pode igualar-se ao Senhor Supremo. Todos os companheiros constantes do Senhor, de certo, são liberados, mas não podem se igualar ao Senhor. No Brahma Samhita, o Senhor é descrito como infalível, Achyuta, significando que ele nunca esquece aquilo que faz, mesmo que esteja em contato com a matéria. Portanto, o Senhor é a entidade viva. Aliás, o Senhor e a entidade viva nunca podem ser iguais em todos os aspectos, mesmo que a entidade viva seja tão liberada como Arjuna. Embora seja um devoto do Senhor, Arjuna às vezes se esquece da natureza do Senhor. Mas, pela graça divina, o devoto pode entender imediatamente a condição infalível do Senhor, ao passo que o não devoto ou o demônio não podem compreender essa natureza transcendental. Consequentemente, as descrições contidas no Gita não podem ser compreendidas por cérebros demoníacos. Krishna lembrava-se de atos que ele executara há milhões de anos, mas Arjuna não podia, apesar do fato de que Krishna e Arjuna são eternos por natureza. Podemos também notar aqui que a entidade viva esquece-se de tudo por causa de sua mudança de corpo, mas o Senhor lembra-se porque ele não muda de corpo. Satit Ananda, ou seja, seu corpo é sempre transcendental, eterno. Ele é Advaita, e isso significa que não há distinção entre seu corpo e ele mesmo. Tudo o que tem relação com ele é espiritual, ao passo que a alma condicionada é diferente de seu corpo material. E porque o corpo e o eu do Senhor são idênticos, sua posição é sempre diferente daquela da entidade viva comum, mesmo quando ele desce à plataforma material. Os demônios não podem harmonizar-se com esta natureza transcendental do Senhor, que no verso seguinte é explicado pelo próprio Senhor.
Madhyanakshmirandasya Gyanam Janashalakaya Chakshurumiritam Jana Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manubhistam Istapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadatmahyam Tadachi Swapadantikam. Rei Krishna, Karuna Sindhu, Dinabandhu Jagatpate, Gopesha, Gopika Canta, Radha Canta, Namostute. Shri Bhagavan Vacha, Vahunime Vyatitani, Jabanita Vacharjuna, Tanyaham Veda Sarvani, a personalidade de Deus disse: tu e eu já passamos por muitos e muitos nascimentos. Posso lembrar-me de todos eles, mas tu não podes, ó subjugador do inimigo. Então estamos vendo uma declaração do próprio Krishna, que é um esclarecimento muito profundo para nós, para todas as entidades de Deus, todos os seres humanos que estão em corpos adequados para compreender essa mensagem de Krishna. Por isso é tão importante o ser humano ser inquisitivo, buscar esse conhecimento, porque só na forma humana de vida nós podemos entender isso. Entender isso, gente, não é pouca coisa, não. Não é pouca coisa. Quanto mais nos aprofundamos nos estudos dos acharyas, das escrituras, os Vaishnava Tantras, onde o conhecimento é completo, perfeito, mas nós entendemos como Krishna é transcendental, superior, ilimitado, inigualável, infalível, supremo. E quanto mais nós somos, por origem, tanto quanto ele, mas não na mesma quantidade que ele. Então, os Vedas explicam, por exemplo, que todas as entidades vivas, mesmo ela estando no mundo espiritual, ou ela desenvolvendo um desejo de desfrutar o lugar de Krishna no mundo espiritual, e entrando no universo cósmico material, em corpos materiais, entrando em contato com a matéria, mesmo ela estando num corpo superior como um de semideus, ou de um ser humano, ou o mais inferior possível, como de uma planta, um inseto, um mineral. Todas as entidades vivas têm 50% das qualidades de Krishna na sua natureza. Todas essas entidades vivas, todas. Todas. Quando ela está no seu estado puro, essas qualidades todas são visíveis. Quando ela não está no seu estado puro, elas são todas encobertas pela energia ilusória e assim ela perde completamente a noção da sua potência, da sua natureza, de quem ela é. E devido ao falso ego, a identificação com aquele corpo que ela ocupa, ela age de acordo com aquele corpo. Mas todas as entidades vivas, todos nós que somos almas espirituais, Satitananda, que nem Krishna, eternas, plenas de consciência e de bem-aventurança, todas, independentemente do corpo que ela está ocupando, são 50% iguais a Krishna. Isso não é pouca coisa não, viu?
coisa. Imagina só você ser 50% igual a Deus. Mas é 50%. 50% é 50%. É a metade só. Agora, por que Krishna está explicando isso para Arjuna? E como Krishna é completo, né? Om Purnamada Purnamidam, quando ele se manifesta, qualquer manifestação dele também é completa, que nem ele. É completo em si mesmo. Então, como Krishna é sempre 100% transcendental, espiritual, quando ele aparece nesse mundo material, ou em qualquer planeta, mesmo espiritual, onde ele aparece, ele é sempre a mesma pessoa original e tem sempre as mesmas qualidades. Então Krishna aparece para executar, para curtir a vida, né? Executar passatempos transcendentais como um peixe, como uma tartaruga, com uma forma desconcertante como metade homem, metade leão, Nrsimhadeva, ou como um rei perfeito, o Senhor Ramachandra, ou como... Todas as encarnações de Krishna são sempre dotadas da mesma natureza transcendental de Krishna. Ele não muda porque mudou o corpo. Ele, como Matsya, é a suprema personalidade de Deus, como peixe. Ele, como Kurma, tartaruga, é a suprema personalidade de Deus. E ele, na sua forma original, tem sua independência e tudo isso que acontece é a satisfação dos desejos dele. Ele está simplesmente vivendo a sua transcendência plena e executando suas atividades que não podem ser chamadas de outra coisa a não ser desfrute, passatempos. Então, entidade viva comum não tem passatempo. Tem passatempo. O tempo é que passa por ela, né? Consome ela. O tempo é Krishna dentro do universo cósmico material de maneira externa. E de maneira interna é a super-alma no coração de todos. Isso também os Vedas explicam. Então jamais alguém vai ter a menor chance de ser comparado a Krishna. Jamais. Nunca. Em circunstância nenhuma. Jamais. Aí nós estamos ouvindo aqui Krishna falando, lá, quando estava falando esse mesmo conhecimento que está abençoando do Rei, Deus do Sol, você estava junto, só que você não lembra, eu me lembro de tudo. Na verdade, na Kali Yuga a gente não lembra nem o que almoçou, né? Nem o que aconteceu hoje de manhã. Quanto mais isso. Porque nós estamos num corpo material e estamos fadados à influência da energia material que dá essa cobertura ilusória que vira esquecimento de tudo. Mas Krishna não. Krishna, como ele não está num corpo material, o corpo dele é sempre espiritual, ele não se esquece de nada, ele sabe de tudo. E está perfeitamente ciente de tudo. Então isso aqui é um alento para nós. É um alento. Primeiro sabermos que, puxa, na verdade, nós somos tais quais Deus, 50%. Ou seja, nós nunca vamos morrer, nós somos sempre conscientes e somos, assim como Deus, felizes por natureza, Nandamaya Vyasa, bem-aventurados. Bem-aventurados. Agora, onde entra a grande diferença de um ser humano, por exemplo, altamente qualificado com qualquer das opulências de Krishna, ou seja, com inteligência,
material, com fama material, com riqueza material. Tudo isso aí que a gente tanto almeja, porque a gente está querendo imitar Krishna aqui nesse mundo material, tudo isso aí é a causa principal da não aceitação nossa da posição transcendental de Krishna. Tudo isso aí. Isso aí tudo, ao invés de ajudar, só atrapalha. Só atrapalha. Mas a gente quer, com submissão e humildade, entendendo que é insignificante, que é como dizia o Sr. Chaitanya, tão relevante como uma palha que rola na rua como o vento. Porque quantas entidades vivas existem? Nós somos só mais uma. Que importância a gente acha que tem tão grande assim para deixar esse falso ego exacerbado tomando conta da gente, deixando a gente completamente maluco? Qual é a vantagem disso? Qual é o que a gente está ganhando com isso? Mas tudo que a gente busca é o que atrapalha essa compreensão de Krishna, essa aceitação da pessoa suprema como ela é, da posição atyuta, infalível, absoluta dele, porque nós estamos sempre nos comparando com uns e outros e com o próprio Deus. A gente quer ser sempre como Deus é. Mas nunca vai ser possível. Isso não existe. Nunca vai ser possível. Alguém pode pensar, os yogis místicos, eles têm a perfeição óptima da yoga, os 8 poderes místicos desenvolvidos. Isso aí é demais, imagina só. Porque é mesmo. Se é em questão de opulência, de poder, nada se compara. Nada se compara. Mas, por exemplo, no Srimad Bhagavatam tem um incidente que se parece muito bem isso aí, é bom a gente aprender com isso. O Srimad Bhagavatam, no novo canto do Srimad Bhagavatam, no capítulo 4, tem um incidente que é narrado no verso 68, onde fala que esse verso foi falado justamente para explicar, porque esse capítulo é um capítulo Durvasa Muni ofende Ambarisha Maharaja. Ambarisha Maharaja era um devoto. Embora fosse um rei, tivesse tantas qualidades de Krishna, né, no karma dele, mas ele não dava muito valor para isso, não. Ele estava sempre preocupado em como agradar a Krishna. Então ele ia no templo, ele era o rei, e varria o templo, lavava a parafernália de Krishna, da deidade que era oferecido para Krishna, alimento, servia todos os seus súditos como se estivesse servindo Krishna, porque ele via a super-alma no coração de todos, Krishna presente, então ele via todos como partes integrantes de Krishna. Krishna Maharaj era um santo assim perfeito, e tão perfeito que, como é o bom exemplo que os verdadeiros santos dão, né, quando são santos mesmo, eles nunca se acham perfeitos, estão sempre buscando a perfeição. Então, para satisfazer Krishna, o Ambarisha Maharaj estava fazendo um jejum de Ekadashi completo. Ele fez o jejum completo e virou a noite, chegou a hora de quebrar o jejum. Aí ele pensou, bom, vou quebrar o jejum, mas ainda não está dando a hora, como tem muita coisa ainda para fazer para o prazer de Krishna e não posso negligenciar, e estou meio já me sentindo fraco, vou tomar um pouco de água. Ele tomou um pouco de água, e é dito que água é paradoxo. A água quebra e não quebra jejum. Então, o Ambarisha Maharaj tomou um pouco de água e foi continuar seus afazeres. Nisso, o grande místico poderoso, que sabe de tudo, inclusive sabia que o Ambarisha Maharaj estava tomando água, quebrando o jejum na concepção dele, antes dele, que era uma ofensa, porque ele era o grande Durvasa Muni, grande místico poderosíssimo. E Ambarisha Maharaj,
na maior simplicidade, querendo só agradar a Krishna como todo devoto sincero faz, fez isso só para continuar servindo Krishna da melhor maneira, sem negligência. A Durvasa Muni falou: eu vou te matar, vou acabar com você, como você me ofende assim, na minha frente, antes de mim, você quer jejum, além do mais, você é um fraco, você está tomando água, você não... Falou todo tipo de desaforo para Marisha Maharaja e nesse momento, a Sudarshana Chakra, que é uma encarnação de Krishna, a arma mais poderosa de Krishna, veio voando para decepar a cabeça de Durvasa Muni, porque ele tinha ofendido um devoto. Mas Durvasa Muni é aquele que tem todos os poderes místicos desenvolvidos no seu caráter, ou seja, ele pode se tornar maior que o maior, menor que o menor, mais pesado que o mais pesado, mais leve que o mais leve, pode satisfazer qualquer desejo sem ninguém impedi-lo, pode controlar todos os 24 elementos materiais, pode... são todos os poderes místicos da Yoga Mística. Pode assumir a forma que ele bem entender, na hora que ele quiser, como ele quiser. São os poderes da Yoga Mística. Tudo isso aí ele tinha. Então, quem era mais poderoso? A Marisha Maharaja ou Durvasa Muni? Nem se compara, né? Quem é mais poderoso? O Bhakta pobre que serve humildemente ou o Bhakta rico, inflado, que vem e quer mandar o Bhakta pobre fazer, servi-lo ou sai da minha frente, você é muito fraco, muito pouco. Quem é mais importante? O erudito em conhecimento material que serve muito pouco, mas fala muito, ou o devoto normal que não tem tanta erudição, mas vive rendido só tentando satisfazer Krishna? Quem é mais avançado? Quem é mais querido por Krishna? Quem? É um alerta isso. Isso é um alerta para nós. Então isso aqui que o Prabhupada falou, já vou explicar o verso, mas isso aqui que o Prabhupada falou é muito importante a gente entender, mas muitíssimo importante. Embora seja um devoto do Senhor, Arjuna às vezes se esquece da natureza do Senhor, mas pela graça divina, o devoto pode entender imediatamente a condição infalível do Senhor, ao passo que o não devoto, ou o demônio, não podem compreender essa natureza transcendental. Por que o devoto é superior? Porque o devoto, por mais simples que ele seja, ele aceita tudo que Krishna fala, tudo que Krishna faz. Porque Krishna é o Senhor adorável dele, ele não tem outra meta, Enquanto que esses pseudo-devotos, como Durvasa Muni, contaminados por poderes materiais, opulência material, não conseguem ver como ele é dependente e um servo amoroso de Krishna. Então ele não depende e ama Krishna constantemente, não. Isso é difícil de entender? Não é difícil de entender. Qualquer bhakta, qualquer devoto, se perguntar qualquer devoto simples, qualquer bhakta, por que ele canta Hare Krishna, ele toma praçada, ele vem no templo, ele ouve o Acharya Prabhupada ler, ele é entusiasmado com isso e tal. Se perguntar para ele, ele vai falar, porque Krishna é a suprema personalidade de Deus, é a única meta, é o único que tem. Então, aparentemente, Arjuna, grande Mahabahu, né, de braços poderosos, destruidor do inimigo, poderia subjugar qualquer coisa, poderia ser, mas Arjuna também, quando aparece num corpo assim, como ele apareceu como Arjuna, como ele apareceu na Chaitanya Lila, aliás, ele deu o maior exemplo disso, de humildade, né, como o Ramananda Roy, ele está sempre submisso, humilde e também não se lembra do seu nascimento passado, não está preocupado com isso, não se lembra.
Está preocupado com isso, está preocupado só de uma coisa, só com uma coisa, de se lembrar que é um servo amoroso de Krishna e que tem que servir Krishna 24 horas por dia sem hiatos. Essa é a compreensão do devoto. Então isso aí faz o devoto, que não quer poder nenhum, que não quer nada, muito mais poderoso do que qualquer poderoso, muito mais opulento do que qualquer opulento, muito mais inteligente do que qualquer erudito, muito mais tudo do que qualquer um, porque Krishna que dá isso para ele, porque esse verso que eu falei do capítulo 4, verso 68, ele fala Sadhavo Hridayam Mahyam Sadhunam Hridayam Tuaham Madanyati Najananti. Quando Krishna fala que Sadhavo Hridayam Mahyam, ele fala, o meu devoto, eu estou sempre presente no coração do meu devoto, porque o meu devoto não tem outra coisa no coração a não ser a mim. Eu estou sempre como a suprema personalidade de Deus, infalível, no coração do meu devoto. E o meu devoto carrega sempre a mim no seu coração, nada mais além de mim. Portanto, estamos sempre juntos. Como isso acontece? Como isso acontece? Como o meu devoto está sempre preocupado só comigo, eu também estou sempre preocupado só com ele. Como ele está sempre só comigo, eu também estou sempre só com ele. Então, se Krishna é essa onisciência suprema, essa pessoa perfeita, e está sempre com o devoto, por tabela o devoto se torna onisciente, perfeito e sempre no mesmo patamar de Krishna. A prova foi que Ambarish Maharaj estava na mesma plataforma de Krishna, porque estava um representante autêntico de Krishna com Krishna o tempo todo. Oh, mas como isso é possível? Isso é possível. Krishna fala que ele encarna pessoalmente. Aqui nós ouvimos o Prabhupada acabar de falar que além de inumeráveis encarnações de Krishna, incontáveis, Krishna também se manifesta, vem pessoalmente, de vez em quando, nesse mundo, em qualquer parte do universo cósmico material. E ele fala, o Shri Chaitanya Bhagavata, Shri Vrindavan Dasa Thakur, fala que além dessas encarnações de Krishna, Krishna tem 4 encarnações específicas. Assim, falando, materialmente manifestadas. Então, Chaitanya Bhagavata fala que Krishna aparece na forma do Srimad Bhagavatam. Krishna encarna na forma do Srimad Bhagavatam, que é o resumo do Vedanta Sutra. Krishna encarna na forma do Rio Ganges. Krishna encarna na forma de Tulasi Devi. E Krishna encarna na forma do seu devoto. Ué. Então é absurdo o que eu falei? Que Ambarish Maharaj e Krishna não tinham diferença? São iguais. Se a gente achar que é barato, que é fácil, tenta procurar em qualquer parte da nossa história moderna, mais recente, se tem algum rei que alguém possa dizer que só tinha uma preocupação na vida. Um rei. Não é qualquer um, é um rei. Não é um rei. O rei de Bharatavarsha não é o rei. É o rei dos reis. Tem um monte de reis que são súditos dele, que têm reinados que são tipo autarquias do reinado supremo, que é o dele. Não, ele só tinha uma preocupação, com tudo isso na mão, satisfazer Krishna. Ele só tinha uma satisfação com todas as entidades vivas, protegê-las. Só tinha uma única preocupação com todos os seus súditos, desde os mais elevados até os mais insignificantes. Que todos adorassem Krishna, que todos desenvolvessem amor por Krishna. Tem algum rei? Alguém pode informar se tem algum rei aí assim? Não tem, né? Então logo esse rei é uma encarnação de Krishna. Ou não? Ou não?
coisas funcionam, para não ficarmos nem muito saltitantes, exaltados. Temos 50% das qualidades de Krishna, mas daí? Tem que... E nem frustrados pensando que, puxa, se eu não consigo sequer lembrar o que eu comi ontem, como eu vou poder lembrar de vidas passadas? Como eu vou poder ter os poderes que Durvasa Muni tinha? Durvasa Muni é a encarnação do Sr. Shiva. O Sr. Shiva é o rei da Yuga. E mesmo assim, quem é mais elevado? A alma rendida a Krishna ou quem desenvolve, se mata para desenvolver essas qualidades que são completas só em Krishna? Esses atributos todos. Quem é mais avançado? Quem é mais avançado? Simples assim, entender isso. Mas isso aí é revelado só nos Tantras Vaishnavas. Só um Vaishnava entende isso. Só um praticante de Bhakti Yoga recebe Durlabham, que está citado aqui o Brahma Samhita, o Criador falando, o Senhor Brahma, Vedeshu Durlabham, Adurlabham Atma Bhakto. Krishna só se manifesta assim para o devoto dele, para ninguém mais. Isso é corroborado pelos Vedas. Vedeshu Durlabham, Adurlabham Atma Bhakto. Para quem não é, não, nunca. Pode ser quem for. Pode ser quem for. Então não é mais fácil ser resignado, servir Krishna com humildade e submissão e ter como meta satisfazer Krishna. Satisfazer Krishna. Porque o resto todo vai acontecer naturalmente com um acréscimo. Eu sempre falo, quem entende o Sanatana Dharma, que é a ocupação eterna da alma no mundo espiritual como céu eterno de Krishna, viver a Sarupahaya, Krishna Nityadasi, e vive isso, o Dharma material é cumprido automaticamente, não precisa se preocupar não. Não precisa se preocupar. Naturalmente o Dharma material acontece. Então, como falei no começo, isso aqui é muito importante a gente entender. Muito interessante a gente saber como as coisas funcionam. Porque está tudo tão fácil, tudo tão perto. É só a gente baixar a bola e entender que é insignificante e que não tem nada mais elevado do que satisfazer Deus. E ter isso como meta, buscar isso aí. Mas vai ter falha nessas tentativas. Krishna nem considera essas falhas. Nem considera. Krishna está considerando os acertos, não as falhas. As pessoas contaminadas pelo falso ego, materialmente falando, é que consideram só falhas ao invés de ver as virtudes. Prabhupada dá até o exemplo. Seja uma abelha e não uma mosca. A mosca ela roda no mesmo jardim que a abelha roda e senta na flor e suga o mel, o néctar. A mosca naquele mesmo jardim roda e procura excremento e posa lá. Então só vê o que não presta. Só procura defeito. Só vê falha, erro. Isso não vai ajudar ninguém a avançar para nada, porque isso não é o caminho. Isso não é o caminho. É muito simples aprender com os acharyas como agir realmente de acordo com a sua posição condicional eterna de alma, servo eterno, amoroso de Krishna. Muito fácil, muito simples. Essa é a perfeição da vida. O resto tudo não importa. Importa, no capítulo, o conhecimento acerca do absoluto, o conhecimento do absoluto. Krishna falou isso aí, é o verso 26. Krishna falou isso aí, Vedaham Samatitani, Vartamanani Charjuna, falando com Arjuna de novo, né? Bhavishani Chabutani, Manto Veda Nakastyana. Então tem uma coisa que nunca vai acontecer, por mais que a gente se mate por querer fazer, nunca vai acontecer. Que é o quê?
a gente ia chegar próximo sequer de Krishna, que é essa pessoa que Vedahansa Matitani. A Titani aqui. A Titani é referente ao passado. A Titani. Krishna fala, eu, Vedahansa Matitani, eu como a suprema personalidade de Deus, essa é a diferença. Eu como a suprema personalidade de Deus, sei de tudo o que aconteceu no passado. Tudo. E de todos, hein? Não é que ele sabe de um que aconteceu num planeta, com uma cidade, com uma pessoa. Ele sabe de tudo, de todos. Sei de tudo que aconteceu no passado. Vedahansa Matitani. Viu, Arjuna? Vartamanani te Arjuna. Estou de olho. Sei de tudo que está acontecendo no presente. Vartamani é o que acontece agora. É o que está acontecendo no... Imagina que alegria para a gente. A gente já sabe que nós estamos fazendo isso agora. Eita glória, hein? A gente sabe que a gente está falando sobre isso e ouvindo sobre isso agora. Imagina só que bônus, como a gente está somando a atividade piedosa na nossa poupança do karma. Que já está ciente que nós estamos fazendo isso aqui agora. Eu sei de tudo que está acontecendo no presente. E o futuro, Bhavishani. O futuro também, Arjuna, pertence só a mim. Vartamanani. Bhavishani, Tcha, Bhutani. E eu sei até o que vocês vão fazer, até o que vai acontecer. Eu conheço até o futuro. Porque como a suprema personalidade de Deus, Chabhutani, também eu conheço todas as entidades vivas, todas. Sei do desejo de todas, sei das atividades de todas, sei de tudo. Portanto, ele já sabe até, aquele ali eu vou ter que dar para ele lá no futuro, tal coisa, porque é o que ele está desejando, ele já sabe. E naquele planeta lá vai ter que acontecer tal coisa, porque do jeito que estão fazendo ali... Tá... Então, que já conhece presente, passado, futuro. E aí ele fecha o raciocínio, mostrando para Arjuna a diferença entre a entidade viva e a entidade viva suprema. Original, pessoa, suprema, o supremo. Manto Veda no Kashyana. Eu, como a suprema personalidade de Deus, conheço ainda, João, todas as entidades vivas. Mas, porém, contudo, todavia, ninguém conhece a mim. Nunca vai conhecer. Nunca vai conhecer sequer um fragmento da criação de Krishna, da energia ilusória de Krishna, quer dizer dele. Nunca vai. Então, para que perder tempo com bobagem? Para quê? É ou não é? Não é mais fácil simplesmente adorar Krishna? Não é mais fácil? Por exemplo, está falando de Durvasa Muni, né? Lembrei. Shripada Shankaracharya também é a encarnação do Sr. Shiva. Foi ele que veio para esse mundo aqui, deu todo esse conhecimento da yoga mística, né? Guiana, conhecimento impessoal, conhecimento vazio. E ele fez milhares, milhões de discípulos, né? Seguidores, até hoje. O que tem de personalista do planeta, e tudo porque veio dessa escola aí, que veio do Shankaracharya, depois já bem mais recente, como Vivekananda, essa turma toda aí, que tudo seguidores do Shankaracharya, Shripada Shankaracharya. E Shankaracharya passou a vida inteira ensinando mesmo esse conhecimento impessoal, essa realização impessoal acerca da verdade absoluta, dando essa explicação
equivocada dos Vedas. Mas porque era plano de Krishna, a ordem de Krishna para o Sr. Shiva vir nessa era e fazer isso. Então ele veio e fez. E todo mundo ficou encantado. Né? Na hora da morte, na hora que Shankaracharya está deixando o corpo, ele reúne todos os seus discípulos mais chegados, os mais avançados, os mais próximos, e fala: Bhaja Govinda, Bhaja Govinda, Bhaja Govinda. Todo mundo arregalou o olho. O quê? Adore Govinda? Adore Govinda? Como assim? Não é para adorar o Brahman, pessoal? Não. Adore Govinda, adore Govinda, adore Govinda. 3 vezes. Bhaja Govinda, Bhaja Govinda, Bhaja Govinda. Aí ficou pior. Porque aí falou: muda, Mate. Chamou todo mundo de tolo. Seus tolos. Samprapte sanihite kare nahi nahi. Rakshati do Krinkarani. Adorem Govinda e só adorem Govinda. Sabe por quê, seus tolos, seus asnos? Nada disso que eu falei para vocês vai poder salvar vocês na hora da morte. A única coisa que pode minimizar a situação de vocês ou salvá-los é adorar Govinda. Adorar Krishna. Mas aí sabe como é, né? Aquela velha história. Isso aí aconteceu com o cara que criou o veganismo também. Ele falou: isso aí foi uma viagem e tal. Não tem nada a ver, não. Tinha tomado ácido, mas todo mundo. Ih, o mestre está alucinando, já está morrendo, está velho. Então, deixa ele para lá e vamos continuar aqui fazendo. A mesma coisa fizeram os shankaristas. Mesma coisa. E o Gurudeva já está indo, ele não está legal. Tal. Então, ele está falando disso aí, mas vamos continuar aqui com a nossa ignorância, com o nosso conhecimento, seguindo a nossa ignorância, ou seguindo o nosso impersonalismo infalível. E continua, então, aí até hoje. Você, em todo lugar você olha, você vê gente fã do niilismo, do impersonalismo. Todo lugar você vê. Né? E aconteceu com Krishna, que veio com o Buda também, a mesma história. Está todo mundo fazendo a mesma coisa. Todo mundo fazendo a mesma coisa. Não vamos seguir, não. Deixa o Shankaracharya para lá, porque agora, coitado, o Gurudeva já está velhinho, ele não deve estar, deve ser demência, né? Deve ser demência já, deve ser uma. Então, mas é assim que o nosso falso ego faz a gente se tornar cada vez mais degradado e encarcerado na energia ilusória. É isso aí. Alguma dúvida às 7 horas, alguma pergunta? Um comentário relevante? Sudiar, a Sudarshana Chakra, como que acabou a história? Se tu poderia fazer um resuminho? Que ela veio atrás do Yoro, que ofendeu o rei. Isso, a história também é longa, mas ela perseguiu do Vassamuni correu pelo universo inteiro se escondendo dela, até que chegou uma hora que ele não tinha mais o que fazer. Ela falou: você vai lá para ele e peça desculpa para ele, porque se ele te perdoar, você está perdoado, senão você vai morrer agora, eu vou te decepar a cabeça agora. Porque só quem é ofendido só o Vaishnava ofendido pode liberar a pessoa que ofendeu da ofensa que ela cometeu. Ninguém mais. Esse exemplo até o Sr. Chaitanya dá, dizendo, Arranji Krishna, dizendo que numa ocasião, Mãe Shati, a mãe dele, a mãe dos mundos, Mãe Yashoda, Devaki, tudo uma pessoa só, ela ofendeu a Advaitacharya. E o Sr. Chaitanya ia puni-la, porque ela ofendeu a Advaitacharya. E todos os Vaishnavas, meu senhor, por favor, que isso? Ela é a mãe dos mundos, ela é sua mãe, ela é mãe de tudo. Ela não dá, não pode. Não. Aí o Sr. Chaitanya, ouvindo toda a lamentação dos devotos, ficaram desolados, né? Nossa, vai punir Mãe Shati? Vai punir a nossa mãe? Vai punir a sua mãe? Vai punir a mãe dos mundos? Yashoda Mata? Que na verdade nem foi uma ofensa. Foi uma coisa, a história é longa também, agora não dá mais para contar. Mas ele entendeu como ofensa, o Sr. Chaitanya entendeu, mas para dar um exemplo só. A Advaitacharya, mesmo que nem
Mas aí Maestro se aproveitou do momento que o Senhor Chaitanya estava no trono da casa onde o Advaita Acharya estava, acho que a casa de Srivastava, se não me engano, ou parece que era de Srivastava. E o Advaita Acharya foi prestar reverência para o Senhor Chaitanya, mas Shakti foi, pegou, foi do pé dele, pôs na cabeça dela, e o Senhor Chaitanya falou, está perdoado. Mas assim, são detalhes, mas que a gente tem que entender o quanto é importante a gente evitar ofensa aos servos amorosos, sinceros de Krishna. Porque Krishna não perdoa. Só se o Vaishnava perdoar. Vaishnavira Kriya Mudra Vigyana Bujaya. As atividades de um Vaishnava verdadeiro é dito que ninguém pode entender. Nem os mais eruditos, nem os mais poderosos. Ninguém pode entender as atividades de um Vaishnava. Portanto, um Vaishnava só é assim porque o foco dele é só a imponderável suprema personalidade de Deus. Por isso que ele é desconcertante. Então, muitas vezes, você vê a atividade de um devoto puro, você confunde com atividade material, mas não é. É a sua compreensão que é material, não a atividade dele. Então tem que ter muito cuidado, porque a gente pode achar que o devoto está ofendendo. E a gente ofender pensando que o devoto está ofendendo. Então, to be careful. Muito arriscado isso. Muito obrigado a todos. Por favor, voltem sempre. Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui.